Aleluia. Quem já foi abençoado aqui? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos seguindo uma trilha do nosso lema como igreja, filhos adoradores. E a mensagem de hoje vai estar unidos, filhos unidos pela presença de Deus e pelo amor à palavra do Pai. Duas coisas maravilhosas que nós temos como herança: essa palavra, esse evangelho que foi nos dado. E a herança mais maravilhosa é esse relacionamento, onde nós podemos desfrutar da presença de Deus. Eu não sei, sabe, mas a coisa mais maravilhosa que alcançou a minha vida foi a presença de Deus. Entender como um Deus tão santo, tão alto, tão sublime, pode se encurvar a tocar, a falar, a abençoar, a intervir, a mudar a história de pessoas como eu, como você. Essa presença foi que arrastou a minha vida aos pés dele. Essa presença foi o que me fez me apaixonar por ele e pela sua palavra. Foi esse toque dos céus, esse amor inconfundível, que me levou para esse lugar onde o Senhor conquistou todo o meu ser, onde não foi difícil abandonar outros prazeres, porque a presença, ela revela um prazer maior. A presença de Deus é o nosso maior prazer. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então a gente vai estar lendo dois textos. Quero falar primeiro da palavra do Pai. 2 Pedro 1, 20 e 21. E 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, unidos pelo amor à presença de Deus e pela palavra do Pai. Quero falar um pouco sobre a palavra do Pai. Primeiro, 2 Pedro 1, 20 a 21. E 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Pedro 1, 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche os olhos ainda, queridos. Pai, eu quero, Senhor, liberar, Deus, a Tua palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha e faça coisas incríveis nessa noite. Que o Senhor conquiste os nossos corações. Que o Senhor faça com que cada homem, cada mulher que está aqui se apaixone pelos céus, pela Tua presença e pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e às vezes nós olhamos para a Bíblia como se fosse um livro, e a Bíblia não é só um livro. Ela é sim um livro, mas é o livro dos livros. A palavra vai falar que ela não foi escrita por homens, não foi vontade de homens, não foi algo que os homens relataram, por mais que tem mais de 40 escritores, em 1700 anos, que juntaram e formaram essa palavra que ficou registrada para a revelação de Deus para nós. Essa palavra onde o próprio Deus, ele deixa escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, porque não foi homens, mas homens movidos pelo Espírito Santo que escreveram as Escrituras. Então o autor da Bíblia é o próprio Deus. O autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser apaixonados pela palavra. Porque quando você olha para a palavra, você está olhando para uma revelação de Deus. E o próprio Deus, ele vem para comunicar a sua vontade. Toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é correr para a minha Bíblia, para ler pelo menos 1 ou 2 capítulos. E quando eu começo a ler, meu coração começa a queimar naquele lugar. Por quê? Porque a palavra é santa, um santo temor.
Eu não sei quantas vezes eu já li, mas cada vez que eu leio a palavra parece que é a primeira vez. Parece que é o primeiro beijo, o primeiro abraço, né? Quem, né, lembra quando namorou, deu o primeiro beijo, né? Que emoção. Eu lembro, vocês lembram do primeiro beijo? Tem gente que está tão velhinho que não lembra, né? Mas o primeiro beijo foi tantas emoções. E a Bíblia, cada vez que a gente pega ela, quando você sabe o valor dela, ela já dispara o coração, porque é muitas emoções. Você lê um texto que já leu inúmeras vezes, e aquilo, sabe, te cativa, prende a tua atenção, te leva a mergulhar em águas profundas. E eu estava prestando atenção, e esse texto falando, toda a escritura é divinamente inspirada. Sabe qual que é a palavra no grego, divinamente inspirada? É uma palavra que eu até anotei aqui, que eu peguei, theopneustos. Theo é Deus e neustos é sopro, sopro de Deus. Divinamente inspirada significa, a Bíblia é soprada por Deus. É o sopro de Deus. Cada vez que você abre a Bíblia e você está ali diante de Deus, Ele está soprando sobre você. O interessante é que ela faz conexão, esse divinamente inspirada, sopro de Deus, faz conexão com Gênesis 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele. E quando Deus soprou no homem, o homem passou a ter vida, o homem passou a ser alma vivente. Então cada vez que você está lendo, meditando, mergulhando na palavra, um sopro de vida está sendo liberado sobre você, um sopro de autoridade, um sopro de força, um sopro da essência do próprio Deus. Porque quando Ele soprou, Ele liberou dele para nós, Ele liberou o Espírito para nós, da sua essência para nós. E quando você para diante das Escrituras, você recebe sopros de Deus. Gente, eu não sei você, mas eu fico muito empolgado com isso. Sopros de Deus. Tem gente que ainda sabe, nessa era digital, a gente fica só com a Bíblia no celular, no tablet. Queridos, eu quero falar para você, ame a Bíblia de papel. Você sabe como fazer anotação, pegar. Quem está com a Bíblia de papel, levanta aí. Já levantou ali, glória a Deus, aleluia. Levanta, só quem está com a Bíblia de papel, isso, olha, pouca gente. Carregue a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. É o sopro de Deus. É o sopro de Deus. E amado, quando você está lendo a palavra, você tem que conversar com o dono da Bíblia. Não apenas ler o livro para ter conhecimento, mas você precisa conversar com o dono da Bíblia. E quando você conversa com o dono da Bíblia, ele começa a te esclarecer as Escrituras. Nós temos que olhar para a palavra e sempre perguntar: Senhor, o que isso tem a ver comigo? Qual é a aplicação? O que o Senhor queria falar? Entrar no texto, mergulhar na história, tentar compreender de forma mais profunda aquilo que está sendo lido. Perguntar para o dono da Bíblia o que ele quer dizer com aquilo. Fazer como os discípulos faziam, separavam ali com Jesus e no particular perguntava: Senhor, qual o significado disso? Qual o significado dessa parábola? Por que o Senhor repreendeu desse jeito? Por que o Senhor amou desse jeito? Por que o Senhor fez desse jeito? Então nós temos que, diante da palavra, fazer perguntas. Perguntar para o texto, sabendo que não é o texto que vai te responder, mas é o dono do texto que está ali, que vai soprar sobre você. Os filhos são unidos pela palavra do Pai. A palavra do Pai. E aqui a palavra de Deus, queridos, ela vai falar que, por isso que fala que nenhum texto das Escrituras é de particular interpretação. Porque não é a razão que vai compreender algo tão sublime, tão espiritual como a palavra de Deus. Então fala que não é de particular interpretação, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo. E ela vai ser compreendida através do Espírito Santo. Ela vai ser revelada através do Espírito Santo. E ela tem muito mais do que você acha que tem. Eu falo, você pode ler o mesmo texto e ficar lendo 6 meses, o mesmo capítulo, e cada dia você vai conseguir enxergar algo diferente, porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Queridos, mais de 40 autores, 1700 anos, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela não se discorda.
ela converge para uma realidade, para uma verdade. Ela é a absoluta e inerrante palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala assim que a escritura divinamente inspirada é proveitosa, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Vou buscar o significado, para que ela é útil, para que ela é proveitosa, para que ela serve. Ela serve para ensino. Ensino aqui está falando literalmente de instrução. Amado, nós precisamos de instrução em todas as áreas da vida, e todas as áreas da vida ela tem resposta. Para tudo ela tem resposta, ela tem esclarecimento. Ela é útil, proveitosa para o ensino, para repreensão. O significado dessa palavra repreensão é verificação por algo comprovado, estabelecido como verdadeiro. Quer dizer, a palavra, ela é o prumo. Essa repreensão fala que ela estabelece o que é a verdade, o que não é a verdade. É a verificação das coisas como elas devem ser. Então ela deve levar a gente a esse lugar onde você vai pautar a sua vida, as suas escolhas, as suas relações, as suas decisões, tudo em cima da palavra de Deus. Ela é útil para correção. Correção aqui, o significado da palavra grega, restauração a um estado correto, aperfeiçoamento de vida e caráter. Então a palavra de Deus, ela é útil para correção no sentido de colocar as coisas no projeto original. O Criador tem um projeto para todas as coisas. Tudo saiu do prumo, tudo saiu do propósito. Mas a palavra de Deus, ela mostra o norte, onde todas as coisas devem ser restauradas, voltadas ao projeto original. A palavra de Deus, ela é útil para educação na justiça. A palavra aqui educação é paideia no grego. Paideia é quando um pai mesmo treina de forma repetitiva o seu filhinho. Sabe, você vai treinando e a criança não aprende na primeira vez que ela ouve. Então aqui educação é treinar mesmo de forma repetidas vezes até criar um comportamento. Então nós vemos que às vezes nós temos que ouvir até aquilo gerar uma educação, gerar uma assimilação, gerar um valor, gerar algo seguro dentro de nós. Nós temos que ler, ouvir. É por isso que muitas vezes você não muda, porque você não submete à palavra, você não se expõe à palavra. E é a palavra que vai mudar os nossos comportamentos, que vai direcionar os nossos comportamentos. Então ela vai trazer educação na justiça, naquilo que deve ser, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Então todo homem vai ser completo quando ele estiver sendo guiado pelo Espírito Santo na palavra. Nós vamos ser nutridos, supridos, completos, perfeitos e capacitados para tudo nessa terra, adestrados para tudo nessa terra. Por quê? Porque estamos nos expondo à palavra de Deus. Queridos, eu quero que você se apaixone pela Bíblia. Quero que você se apaixone pela palavra. Pegar os textos da Bíblia, olhar para a palavra e querer entender, fazer perguntas. Jesus certa vez em Mateus 16, versículo 13 até o versículo 19, ele estava em Cesareia de Filipe e ele pediu para os discípulos fazerem perguntas para ele. Quem diz os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Era uma forma didática de mostrar. Pergunta para mim quem eu sou. Vai falando, vai meditando quem eu sou. Aí disseram Jeremias, um dos profetas, Elias. Os homens dizem isso. E vocês, o que vocês dizem ao meu respeito? Ele estava exercitando um processo de reflexão, de meditação. E de repente Pedro soltou uma palavra. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Simão, filho de Barjonas, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, que trouxe essa revelação para você. Então no momento de perguntas, de reflexão, isso é o que? Meditação das Escrituras. Meditação em quem Deus é,
meditação, o porquê que Deus falou, o porquê que as coisas na Bíblia estão escritas dessa maneira. Então essas perguntas que a gente faz para o texto, ela vai liberar revelações. E Pedro aqui, nesse momento de perguntas, ele teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus ouviu essa palavra, falou assim: agora você não é mais Simão, agora você é Pedro. Sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, a minha igreja vai ser levantada, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino do céu. O interessante é que o texto aqui está falando de revelações. E quando está falando de revelações, Jesus falou assim, ó: foi o céu que revelou o que você falou agora. Você entendeu da parte do meu Pai, uma revelação do céu, quem eu sou. E agora eu vou te dar chaves desse céu. Eu vou dar chaves do reino dos céus. Queridos, que são essas chaves? Chaves são compreensão das Escrituras, clareza daquilo que Deus quer de um assunto. É quando a nossa mente ela é ampliada, quando o nosso coração ele é confirmado com uma verdade. Uma chave te leva a acessar lugares, a acessar herança, a acessar propósito, a acessar comportamento. Você começa a se mover de uma forma diferente quando você tem uma chave. Quando você tem uma chave, você não fica esperando alguém abrir a porta. Você pega e abre a porta e vai para onde você quer ir, quer entrar. Vou te dar as chaves. Por quê? Porque Pedro tinha recebido ali uma chave. Falou: mas eu vou te dar muitas chaves, muitas revelações das Escrituras, que vai fazer você acessar as coisas dos céus, viver as coisas dos céus, entender as coisas dos céus. Tudo isso por causa da palavra do Senhor. Abra comigo em Lucas 11:52. Lucas 11:52. Por que eu estou ministrando isso sobre palavras de Deus e sobre chaves? Porque tem coisas mais profundas, tem coisas tremendas que Deus quer trazer para o teu coração. Pode ser algo tão simples, mas quando Deus fala, aquilo explode dentro de nós. E quando Deus fala, a palavra dele cria realidades. A palavra dele, ela muda, ela põe em ordem o caos. Ela cria novas realidades, ela capacita a gente para viver. Por isso que nós precisamos dessas chaves de revelação. Lucas 11:52. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, e impediste os que estavam entrando. Presta atenção, está falando que quem interpreta, ele tem as chaves. Quem está tendo a compreensão da palavra, ele tem as chaves do conhecimento. Então uma interpretação, uma revelação, é uma chave do conhecimento. E nós precisamos dessas chaves. Eu tenho, experimentado algumas coisas que têm mudado a minha vida. Algumas compreensões das Escrituras que têm sido trazida dia após dia, tem mudado. Você acaba não tendo mais aquela dúvida, o que é de Deus, o que não é. Quando você tem um conhecimento revelado, você já pisa com fé, você já pisa com ousadia, você já bate a porta na cara do diabo, você já decide algo que está no coração de Deus. Você não tem medo, não tem dúvida quando você tem segurança da chave, quando você tem compreensão de revelações das Escrituras. E Deus, ele quer levar a igreja a ser unida nesse lugar, a igreja crescer apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada pela palavra do Pai. O obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amado, nós precisamos ser pessoas que não se envergonham, porque conhecem a palavra, porque compreendem a palavra, porque tem autoridade pela palavra de Deus. Amém, queridos? Quando nós falamos sobre compreender a palavra, eu quero
né, como eu já falei, 1 Coríntios 2:13, tem um versículo que ele traz para nós o que nós precisamos para compreender a palavra. 1 Coríntios 2:13. Quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você vê que Gênesis ele está em conformidade com Apocalipse, que todos os livros se entrelaçam e um confirma o outro, um fala do outro. Histórias vividas de quase 2000 anos de escrita em lugares diferentes. Você fala, não, só pode ser a palavra de Deus. Não tem jeito de algo tão profundo. Outras religiões, você vai ler os escritos dessas religiões, se contradiz, é tudo bagunçado. Mas a Bíblia não. A Bíblia é maravilhosa. Ela se concorda com tudo. E aqui o apóstolo Paulo lhe fala: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Conferindo aqui a palavra é comparando, interpretando, colocando lado a lado. O que eu quero dizer, amado? Eu não preciso de outro livro para compreender a Bíblia. Eu não preciso de algo diferente, de outro livro, como tem lá o livro dos Mormons, para compreender as Escrituras. Não, só a Bíblia já vai revelar o que é a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais, correlacionando. Quando eu estou meditando, né, ali eu pergunto o que Deus quer falar comigo, eu anoto. Eu pergunto o que aquele texto quer falar, eu anoto. Eu entro dentro daquela mensagem e eu começo a correlacionar aquela mensagem com outras mensagens similares da palavra. E é tremendo, você vai fazendo a ligação e vai vendo que aquilo vai solidificando uma verdade. Verdades vão sendo confirmadas pelas Escrituras, e você vai entendendo que aquilo não é apenas um ensino aleatório, mas se torna uma doutrina, se torna algo que, comparado com toda a Bíblia, aquilo é uma verdade de Deus estabelecida para aquela situação. Então nós precisamos comparar coisas espirituais com as coisas espirituais. Queridos, tem um texto da palavra, Deuteronômio 29 fala que as coisas encobertas são do Senhor, mas as reveladas são para nós, para os nossos filhos. Então tem coisas encobertas. Jesus ele falava: a vós é dado saber o mistério do reino dos céus. É mistério. Marcos 4:11, mistério, é um segredo. A eles não é dado, por isso só é falado a eles com parábolas. Então a Bíblia ela é cheia de enigmas, cheia de parábolas. E nós precisamos entender que ela precisa ser mergulhada de forma mais profunda. Meditação, gente. Meditação é ficar num local tranquilo. Meditação, a palavra no hebraico é sussurrar. Falar baixinho. É falar baixinho aquele texto, e falando, repetindo. Fazendo pergunta e falando baixinho. Por quê? Porque Deus, Ele tem coisas que Ele quer revelar nas Escrituras. Provérbios 25, versículo 2 fala assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é averiguar o assunto, é esquadrinhar. Então Deus ele esconde para que a gente procure. Ele guarda tesouros no meio da terra. Os maiores tesouros que existem na natureza estão escondidos. Deus tem essa habilidade de esconder tesouros. Por quê? Porque Ele só vai revelar os tesouros para quem mergulha nele, para quem mergulha em querer mais, em desejar mais. Ele esconde. A glória de Deus é esconder, é encobrir. E a glória dos reis é esquadrinhar, é averiguar o assunto, é mergulhar, é querer mais. Queridos, eu quero que você tenha sede de mais. A palavra de Deus, ela tem muito mais ainda para você. Amém? Glória a Deus, queridos. E eu quero falar um pouquinho sobre a presença de Deus. Filhos, adoradores, apaixonados pela presença. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que Ele é mais do que saber que Ele está no céu.
É um Deus que toca, que fala, que abraça. É um Deus que nos guia. É um Deus que queima nosso coração. É o Deus que nos visita com a sua presença. Eu louvo a Deus pela comunidade evangélica de Maringá, porque é um povo apaixonado pela presença. É um povo que deseja a presença. A presença, ela é palpável. A presença é maravilhosa, majestosa. E nós precisamos ser apaixonados pela presença. A presença nos cativa. A presença amolece os nossos corações. A presença nos dá segurança para vencermos o dia mau, o dia difícil. A presença traz segurança no meio do deserto, da cova dos leões, da fornalha. Que você vai sair vencedor, porque você não está entrando sozinho. Quando você tem convicção da presença, quando você experimenta a presença, você anda de cabeça erguida. Mesmo com algumas situações que eram para te derrubar, ou eram para te intimidar, ou eram para te colocar em depressão. Mas quem experimenta a presença, anda de cabeça erguida. Porque ele fala, eu posso estar nessa prova, mas tem alguém que está andando comigo. Eu posso estar nesse deserto, mas eu estou sendo acompanhado. Eu não estou sozinho nesse deserto. Filhos apaixonados pela presença. É muito mais do que saber que Jesus está. É de fato desfrutar da presença. João 14, 21, um texto que eu quero deixar, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando fala que ele ia se manifestar, ele fala assim: eu vou sair de trás da cortina e vou aparecer. Eu vou manifestar, eu vou me revelar. Eu vou trazer a minha presença palpável. Pode ser que tenha pessoas que nunca experimentou a presença de Deus. Eu quero desafiar você a desejar a presença de Deus. Ela muda tudo. Às vezes sem palavras, tudo muda só por causa da presença. A presença de Deus. E aqui fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu me manifestarei a ele. Então nós vemos que tem um pré-requisito aqui para essa manifestação. E um pré-requisito é quando o Senhor olha para nós e vê um coração que está inclinado à obediência. Um coração que tem uma obediência não só racional, mas obediência no espírito, uma obediência no coração. Porque Deus ele está olhando aqui dentro, gente. Intenções, motivações. E aquele que está guardando porque ama, aquele que está andando com Ele porque ama, Ele falou: eu não vou aguentar, eu vou me manifestar para esses, eu vou aparecer para esses. Pessoas interessadas em obedecer porque ama, vão receber de resultado o presente da presença de Deus. E eu quero que você entenda, toda vez que Deus fez o que queria fazer, Ele veio com a sua presença. Primeiro, desde a criação, vamos ver Êxodo 20, versículo 11. Êxodo 20, versículo 11. Esse texto vai estar correlacionado com Gênesis 2, versículo 1 a 3. Êxodo 20, versículo 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa palavra descansou, que Deus descansou no 7º dia, é nuash, palavra no hebraico, e é repousar, vir ao chão, deitar sobre, pousar calmamente. Deus, sabe o que Deus fez? Deus criou tudo em 6 dias, ou 6 períodos. Um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então a gente pode ser que foram 6.000 anos, ou pode 6 milhões de anos, não importa, foram 6 períodos. E no 7º Deus, Ele descansou, Ele santificou aquele dia. Por isso que os judeus tinham que guardar o Shabat, o dia de sábado. E o sábado era o momento onde o povo ia ficar sem fazer nada, só para buscar a presença. Porque no sábado Deus, Ele fez tudo o que tinha que fazer, e quando Ele realizou toda a sua obra, Ele deitou sobre a sua obra.
Ele veio sobre a sua obra. Criou o homem no sexto dia e desceu sobre o homem. Então, o povo tinha que guardar o sábado para ter um dia para ter esse encontro com a presença. Um dia, um encontro de não fazer nada, a não ser meditar, orar e buscar a presença do Senhor. Porque na antiga aliança, Deus vinha por momentos, Deus vinha em algumas pessoas, o Espírito Santo era de forma separada, assim, de forma aleatória, que ele descia. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. E fala que o sábado desceu até nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Deus que desceu no dia de sábado, desceu aqui na terra na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que fala que hoje nós não temos mais que guardar o sábado, porque Jesus, ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Vinde a mim e achareis Shabat. Vocês vão encontrar o sábado em mim. O sábado representava o encontro de Deus com os homens. Jesus veio para cortar aquilo que separava. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo, porque foi a intenção de Deus rasgar o véu, para Ele vir até nós, para Ele se revelar até nós. O véu foi rasgado, agora nós podemos experimentar esse sábado todos os dias, esse descanso, esse Deus repousando sobre nós todos os dias. Amém, queridos? Mas há um pré-requisito para você experimentar a presença. Um dos pré-requisitos, vamos colocar assim. Deus fez tudo, e quando Ele fez tudo o que Ele queria fazer, Ele desceu, Ele descansou. Tem um texto também onde o Senhor manda Moisés fazer tudo o que estava sendo mostrado. Moisés, eu quero mostrar para você como vai ser o tabernáculo, como vai ser a roupa, como vai ser o estatuto, como vai ser a caminhada, como vai ser as relações. Quando Moisés recebeu tudo e fez tudo o que o Senhor mandou. Vamos abrir em Êxodo 40, versículo 33. Quando Moisés fez tudo como Deus mandou. Obrigado, Jesus. Êxodo 40, 33. Ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e colocou a cortina da porta do pátio, a última cortina. Assim Moisés terminou toda a obra. Moisés acabou toda a obra que Deus tinha mandado. Então, versículo 34, uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando Moisés fez tudo o que Deus mandou, a nuvem desceu, a glória desceu. Quando Deus fez tudo o que queria fazer na criação, Ele desceu. O Senhor Jesus falou: quando vocês me amando guardar os meus mandamentos, eu me manifestarei a vocês. Sabe o que precede essa manifestação? Alguém que entende o que Deus está fazendo e faz o que Deus está mandando fazer. Quando você entende o que Deus está mandando você fazer, quando você faz isso, essa obediência de coração, a presença ela vem até você. Quando Moisés obedeceu em tudo que Deus mandou, a nuvem desceu. É lógico, gente, é pela graça, mas Deus ele se revela para quem tem fome, para quem tem sede. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O amor dele é igual a todos. Deus não tem filhos prediletos, mas nessa relação nossa com Ele, quanto mais você se abre, quanto mais você se rende, mais Deus vai se revelando. Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Quando o filho
O filho pródigo caminhou de encontro ao pai. O pai correu até ele, o abraçou, beijou, trocou as suas vestes, levou ele para a mesa, deu uma festa. Mas o pai ficou esperando o filho caminhar até ele. Quando você faz esse processo de caminhar até Deus, na tua obediência relacional, não é uma obediência racional, é você fazer o que Deus mandou fazer. Aí a presença de Deus, ela vem, queridos. Nós temos que entender que pessoas que vão viver essa presença, herdar essa presença, primeiro eles vão ter que viver a obediência, buscar de Deus o que Deus quer da sua vida. Quando você estiver vivendo o que Deus mandou você viver, dentro do seu propósito, você vai carregar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela vem sobre aqueles que estão fazendo o que Deus mandou eles fazerem. E nós temos que ser apaixonados pela presença. Fazer o que Deus mandou fazer é você entender não só os mandamentos, mas você entender o teu propósito. Você entendeu por que você nasceu. Você entendeu por que você está aqui, por que você nasceu nessa casa, nessa família, por que você tem esses amigos, por que você tem esse conhecimento, por que você está nessa igreja. Quando você entende aonde você está e por que você está, e o que você deve fazer, e você se alinha e entra dentro desse propósito, a presença de Deus, ela vem sobre você. E nós precisamos, desejar essa presença. Filhos adoradores que amam a presença de Deus e apaixonados pela palavra do Pai. E eu quero encerrar, queridos, num texto de Êxodo 33. Versículo 14, quem puder abrir, Êxodo 33, 14. Tinha um homem que se apaixonou pela presença. Esse homem chamava Moisés. Na época de Moisés, o encontro dele já foi na sarça, aquela sarça que a presença foi tão forte que ele ficou com medo daquela revelação. O Senhor falou: tira a sandália. Se não tirar a sandália, você vai morrer, cara. E ele tirou a sandália. E ele com medo da visão. E o Senhor se revelou para ele naquele monte. E a partir daí diz a palavra que Deus se revelava para Moisés. E Deus foi se revelando para Moisés, falando com Moisés. E diz a palavra que a nuvem descia no monte Sinai. Clangou de trombeta, escuridão. Todo mundo tinha medo. Mas Moisés entrava. Moisés não tinha medo. A nuvem caminhava de dia, a coluna de fogo caminhava de noite. Quando Moisés fez a tenda, Deus descia na tenda e ficava sobre o arraial. Era como se fosse um funil. Então era como se fosse um furacão na forma de um funil ali da presença, da nuvem de dia, e um furacão ali, um tornado de fogo à noite, porque cobria a tenda e descia cobria toda o arraial e descia até a porta da tenda. O que Moisés fazia? Ele não saía da tenda, porque ele era apaixonado pelo fogo que vinha de noite, pela nuvem que vinha de dia. Ele era apaixonado pela presença. E o povo resolveu fazer o bezerro de ouro, e Moisés ficou com medo de uma coisa só: de perder a presença. Deus falou assim: eu não vou mais andar com vocês, vou mandar meu anjo. E vou colocar vocês na terra prometida, e vocês vão ter sucesso, não vai ter mais problema nenhum. Moisés falou assim: de jeito nenhum, Senhor, não quero anjo. Senhor, se o Senhor achou graça em mim, eu quero que o Senhor caminhe comigo, com esse povo, nesse deserto. E Êxodo 33, 14, Deus disse para Moisés: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés disse, versículo 15, então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e todo o teu povo? Não é porventura de andares conosco, de maneira que seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés está falando assim: Senhor, se a tua presença não for, se ela não vier, eu não dou um passo.
Eu não ando sem a tua presença. Olha um homem apaixonado pela presença, gente. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo, eu não quero o anjo. Deus falou, você vai ser o pastor de mais sucesso. Esse povo vai entrar sem nenhum trabalho na terra prometida. Vou dar vitória a todos os inimigos. E Moisés falou assim, Senhor, não importa o trabalho. Não importa se esse povo vai murmurar contra o Senhor. Não importa se eu vou entrar, se esse povo vai entrar. Se a tua presença não for conosco, eu não dou um passo, nós não saímos deste lugar. E ele falou, porque a tua presença conosco, que vai fazer com que a gente seja separado dos demais povos da terra. A única diferença nossa com os demais povos da terra é a tua presença. Quando Deus desceu no sábado, Ele santificou o sábado. Quando Deus desceu no tabernáculo, Ele santificou o tabernáculo. Quando a presença de Deus vem, ela nos faz ser separados, santificados dos demais povos. A força que você tem para ser um homem diferente, uma mulher diferente, essa força se chama presença de Deus. É por Ele que você consegue viver uma realidade diferente, sentir coisas diferentes, ter movimentos diferentes, atitudes diferentes. É a presença de Deus que te faz ser diferente dos demais povos da terra. Moisés sabia disso, querido, era um homem violento. O homem, quando viu dois brigando, foi lá separar, matou o egípcio, pá. No outro dia foi separar a briga de novo. Moisés estava pronto para o fight. Mas o que acontece? Fala em Números 12, versículo 3, que Moisés nunca mais quis brigar. Ele se tornou o homem mais manso de toda a terra. Um homem que antes era gago, ficou o líder, libertador, o que trouxe toda a verdade, o que anunciou, o que confrontou Faraó. A presença fez do gago um homem ousado e eloquente, fez do homem irado o mais manso de toda a terra. Se você quer ser uma mulher diferente, ame a presença de Deus. Se você quer ser um homem diferente, ame a presença de Deus. É isso que vai fazer de você separado dos demais povos da terra. Vamos se colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Unidos pela presença de Deus e pelo amor à palavra do Pai. Eu fico, sabe, todos os dias eu oro porque eu quero mais da presença. E todos os dias eu pego a minha Bíblia e fico falando, sopra sobre mim, Senhor. Sopra a revelação, sopra o teu amor, sopra o teu encorajamento. Feche os teus olhos. Você precisa amar a palavra e amar a presença, para ser um cristão que vai estar sendo perfeito. Porque você se torna santo pela presença, e você sabe o caminho da perfeição por causa da palavra. E Deus, Ele nos chama a estatura de varão perfeito. A nossa caminhada aqui não é para nós sermos deuses, mas nós estamos numa jornada para sermos homem. Porque a palavra fala até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, a homem perfeito. A minha jornada não é ser Deus, não é ser anjo, não é ser querubim. A minha jornada é ser um homem igual a Jesus. Um coração de carne, um coração sensível, um coração puro, uma mente iluminada, relacionamentos sadios, sendo verdadeiro com aquilo que falo, com aquilo que vivo. A tua jornada é ser homem completo. E você não vai conseguir fazer essa jornada sem a presença de Deus e sem a palavra de Deus. Fecha os teus olhos. O Senhor está te chamando a se apaixonar de novo. Eu lembro que quando me converti, eu carregava a Bíblia para todo lado. Ia trabalhar com a Bíblia embaixo do braço. Gente, eu ia para o quartel com a Bíblia embaixo do braço. E eu, quando tinha qualquer intervalo, eu ia orar em línguas e ler Bíblia.
Porque eu não queria perder tempo, porque eu queria mais dele. Eu não queria ser espiritual, eu queria mais dele. E eu quero falar para você, o teu Deus, ele tem muito mais para você. O teu Deus tem mais revelação, mais amor, mais graça. Mas ele vai responder à medida da tua fome. Ele vai responder à medida da tua sede. Deixa o teu coração desejar. Deixa o teu ser o grande anseio da tua alma. Deus, meu grande anseio é a tua presença. E para você ter essa presença, queridos, queira saber o que ele está fazendo. Queira saber o que ele te manda fazer. Queira saber o que ele está trazendo na sua palavra para você obedecer. Obedeça tudo, faça tudo conforme ele tem falado, e a nuvem vai descer sobre você. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Eu quero que você que deseja mais da presença de Deus, mais da presença de Deus, você que não teve uma experiência ainda, ou você que está sentindo Deus tão longe, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Nós temos tempo ainda. Quero desafiar você a vir aqui na frente. Você que está em casa nos assistindo, queridos, quero que você também nesse momento, se posicione. Faça algo para mostrar para Deus que você está aceitando esse desafio. E se você quer mais da presença, vem aqui à frente, queridos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Enquanto o louvor vai estar adorando, eu quero que as pessoas que querem mais da presença, venham aqui à frente. Nós vamos orar para que Deus possa descer sobre você, como desceu sobre Moisés. Pessoas como Moisés que falam: Senhor, eu não vou sair desse culto enquanto o Senhor não me tocar. Eu não vou sair dessa igreja enquanto o Senhor não me visitar. Eu quero, Senhor, nem que for uma faísca, nem que for uma migalha da tua presença. Eu quero, Senhor, nessa noite. Se você está faminto da presença, vem para frente rápido. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar pela sua vida, porque já há uma atmosfera do céu sendo gerada neste lugar. A nuvem da presença está pronta para vir sobre famintos neste lugar. E eu quero desafiar só os famintos. Vem aqui à frente agora, no nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Quero fazer uma oração, depois a gente vai estar adorando o Senhor. Pai, eu quero, Senhor, colocar a sua igreja. Eu oro, Deus, para que um povo apaixonado, que vai receber sopros da palavra, que vai receber, Deus, a descida da nuvem. O Senhor vai descer do céu para pousar sobre o teu filho. Ele vai sentir, Deus, como uma coberta quente. Ele vai, Senhor, experimentar, Deus, o coração queimando. Ele vai sentir, Deus, ondas de arrepios. Ele vai, Senhor, ter o coração apertando, vontade de chorar, sem entender porquê. Ele vai sentir, Deus, uma explosão de amor, Deus, dentro do seu interior. Ele vai experimentar, Deus, algo que vai iluminar os seus olhos. Deus, pessoas estão vindo aqui, meu Senhor, e eu oro, Deus, que a tua presença desça neste lugar. A tua presença venha sobre a tua casa. A tua presença nos une. A revelação da tua palavra nos une. Nós queremos a presença que nos une, a revelação que nos une. Senhor, vem agora, desça, Espírito Santo, desça. A nuvem está descendo, obrigado. Essa fumaça está descendo. Essa fumaça está descendo. Essa fumaça está descendo. Essa fumaça está descendo. Essa nuvem de glória está descendo. O tabernáculo hoje é você. O tabernáculo hoje é o seu coração. E essa nuvem, ela vem para o tabernáculo. E ela está descendo agora para o tabernáculo. Você é o tabernáculo do encontro. E o Senhor está te encontrando agora. Mais, Senhor, mais Espírito Santo, mais dessa manifestação hoje, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos estar adorando o Senhor. E os intercessores, queria que a gente orasse. Vamos orar. Não volte para o banco. Vocês vão receber 1, 2, 3 orações. Fique aqui até Deus queimar vocês, em nome de Jesus.